E como Pedro falou, nós vamos hoje terminar esta carta que nós estamos a estudar há algumas semanas juntos. Uma carta que foi escrita com muito amor pastoral. Podemos ver isso nas palavras que Paulo usa aqui nesta carta. Ele tem muito amor por esta igreja jovem. E dentro desta carta, ele oferece-nos muita orientação útil e eficaz para a nossa vida diária como seguidores de Cristo. O objetivo desta carta é que nós possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Um exemplo de serviço, de humildade e de obediência a Deus. Devemos viver com muita alegria no Senhor. Não importa as nossas circunstâncias, a nossa alegria deve ser obedecer ao nosso Pai e trabalhar para que o Evangelho seja conhecido onde nós estamos. Mas sempre nessa certeza de que Deus é soberano, Deus irá aperfeiçoar a boa obra que Ele começou em nós. O quanto nós temos que realizar a nossa salvação é porque Deus está a produzir em nós o motivo, o desejo de crescer no conhecimento de Deus, para que possamos seguir a sua boa vontade. É muita coisa nesta carta. É uma carta repleta, cheia de orientação, de teologia, de conhecimento sobre Cristo, sobre a fé cristã. E dentro desta carta, vez após vez, Paulo se oferece como um exemplo para nós. Nós seguimos o apóstolo, mas nós seguimos o ensino do apóstolo porque ele, através da graça de Deus, estava cada vez mais a seguir o exemplo do próprio Jesus na sua vida. E de novo, nestes últimos versículos desta carta, encontramos na vida de Paulo um exemplo daquilo que ele acabou de falar alguns versículos antes. Mas vamos ler o texto. Um texto que fala sobre as nossas necessidades materiais. Um texto em que vai haver um desafio individual a cada cristão e um desafio também para a igreja, que é a família de Deus. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplia o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebido Epafrodito, o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Alguns versículos antes, em capítulo 4, Paulo falou o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus
por meio da oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículos bem conhecidos para nós. Mas aqui no resto deste capítulo 4, Paulo se oferece como exemplo vivo daquilo que ele acabou de incentivar a igreja. Ele é um exemplo de alguém que não anda ansioso por coisa alguma. E neste contexto, ele está a tratar as suas necessidades materiais. O pão do dia, o sustento, tudo que ele precisava. Ele é alguém que se sentia a paz de Deus em relação às suas necessidades físicas. Isso traz-nos um grande desafio pessoal para enfrentar a nossa situação atual da mesma forma. Mas hoje, enquanto estamos a focar nesta questão de necessidades físicas, sabemos que há vários desafios entre as pessoas que estão aqui e as demais pessoas da igreja que não podiam estar aqui nesta manhã. Pessoas que estão aqui neste país pela primeira vez, que precisam de um trabalho para ganhar o visto, precisam do visto para ter um trabalho, precisam de trabalho para se sustentar. Pessoas que estão a pensar em casar, onde morar, como pagar por isso e tudo aquilo. Pessoas que estão na reforma, uma mudança em relação àquilo que entra na conta cada mês, um tempo de transição. E nós estamos aqui em Portugal, que tem um dos salários mínimos mais baixos na Europa. É difícil cuidar de tudo. Os filhos, a nossa saúde, a educação, casa, despesas após despesas. Essas são as circunstâncias que nós enfrentamos por viver aqui. Não podemos mudar as circunstâncias, mas podemos mudar a nossa atitude em relação às circunstâncias. Porque nós somos seguidores de Jesus. E não estamos a enfrentar estes desafios como qualquer pessoa aqui em Portugal. Enfrentamos estes desafios de um ponto de vista muito diferente aos que não são seguidores de Cristo. E Paulo resume isso em versículo 3 e versículo 19. A sua atitude: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra versão, posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. E ele pode ir além disso. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Aqui temos, na vida de Paulo, mais uma vez, um exemplo vivo da sua fé na prática diária da sua vida. Por lembrar quem ele é em Cristo, por lembrar toda a riqueza que ele irá receber como filho de Deus, o perdão dos pecados, a realidade de uma vida nova e eterna, Paulo podia enfrentar os desafios materiais de cada dia com confiança, por causa daquele que o fortalece. Porque ele tem esta confiança de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Jesus, naquelas palavras em Mateus 6, no Sermão do Monte, tocou muito bem neste assunto, entre outros assuntos. Jesus disse: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, como que comereis ou como que bebereis. E Jesus continua, ele cita o exemplo dos aves no céu que o Pai Celestial alimenta, o exemplo dos lírios do campo que estão muito melhor vestidos do que o rei Salomão. E Jesus declara em Mateus 6:32, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Quando Jesus ensina o povo, Ele ensina aquilo que é possível pela graça de Deus. E Paulo é um exemplo disso. Pela sua transformação, pela sua conversão, pela graça de Deus, ele pôde viver de acordo com este ensino de Jesus. De acordo com este padrão de não ficar ansioso por qualquer coisa. É um desafio individual para cada um de nós. Então deixe-me perguntar. Nós estamos a enfrentar hoje, amanhã, esta semana, os desafios que estão entrando na nossa cabeça neste momento com a mesma confiança que Paulo tem aqui? Mas é interessante examinar os versículos 11 e 12, porque nós descobrimos que esta confiança que Paulo mostra aqui, ele aprendeu. É uma disciplina cristã. 2 frases. Já aprendi a estar satisfeito. Ele não disse estou a aprender. Ele disse já aprendi. Ele chegou ao ponto de aprender a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Irmãos, isso não acontece de um dia para o outro. Esta frase que Paulo usa aqui implica que ele passou por um processo de aprendizagem, o aprendizado em situações reais. Esta outra expressão, tenho experiência diante de qualquer circunstância, confirma este processo de aprendizagem. Porque esta palavra que nós traduzimos experiência é uma palavra que descreve a ideia de prosseguir por várias etapas de iniciação até chegar ao pleno conhecimento de alguma coisa. Então Paulo aprendeu na prática, em várias situações. Ele menciona aqui 2 extremos. Sei passar necessidade, na fome, enfrentando escassez, ou seja, eu sei como é não ter o suficiente para hoje. E numa situação em que não há suficiente para hoje, há um grande perigo de pensar que Deus não pode ajudar. Que Deus não é suficiente para ajudar. Outro extremo, sei também ter muito, estar na fartura, tendo muito. Não ter suficiente, ter tudo em abundância, mas nesta situação de abundância também há perigo para o cristão. Porque o cristão pode pensar, agora eu não preciso mais de Deus. Estou seguro naquilo que eu consegui. Então, nestes 2 extremos, necessidade e ter muito, e em toda circunstância entre os 2 extremos, Paulo aprendeu, prosseguiu até chegar ao pleno conhecimento de estar satisfeito. Seja falta, seja muito. Por quê? Porque o seu foco era em Deus. E por causa disso, ele aprendeu como ver as coisas deste mundo como necessárias, mas passageiras, sem importância ao final das contas, em comparação à riqueza da salvação que há em Cristo. E por causa disso, ele podia declarar essas verdades, versículo 13 e versículo 19. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Meu Deus suprirá. Mais uma vez, experiência pessoal. Passou por isso e Deus supriu. Então ele está a viver, ele está a aprender na prática. Irmãos, como nós estamos hoje? Já aprendemos estarmos satisfeitos, seja não ter o suficiente, seja ter em abundância. Mas realmente, o que significa não ter o suficiente? O que significa ter em abundância? Quem é que estabelece estes limites? Se olharmos para o mundo, jamais vamos ter abundância.
Porque o mundo vive de acordo com não tem suficiente, precisa de mais. Este é o mundo que nós vivemos. Mas Deus promete suprir as nossas necessidades. Irmãos, é um grande desafio pessoal para todos nós nestes versículos. É preciso arrepender-nos, porque não estamos satisfeitos. É preciso orar para que possamos aprender a estar satisfeitos. É preciso confiar de que Deus realmente vai suprir as nossas necessidades. As minhas necessidades podem ser muito diferentes aos meus desejos. Mas Deus vai suprir as minhas necessidades. Então, um desafio pessoal aqui nesses versículos, mas também é um desafio como igreja, como família de Deus. Porque Paulo está realmente a agradecer uma oferta que ele recebeu de uma igreja. O assunto de dinheiro e igreja pode ser um assunto polêmico. Ofertar, dar dízimo, contribuir financeiramente para a obra do Senhor é uma necessidade. Qualquer igreja enfrenta desafios financeiros, renda, água, obreiros, vocês sabem muito bem. Mas também existe o evangelho da prosperidade. Dar para receber. À medida em que se ofertar a Deus, vai receber recompensa material aqui e agora. E estes versículos que em Filipenses 4 são usados no Evangelho de Prosperidade a incentivar as pessoas a confiar ainda mais em Deus e dar tudo que eles têm para que Deus retribuir em abundância. Nós sabemos muito bem, Edir Macedo, Igreja Universal e outros demais, à luz da Bíblia, não são nada mais do que lobos vestidos como ovelhas, a enganar o povo. Mas como nós devemos compreender esta questão do dinheiro, a obra do Senhor, ofertas e dízimos? Aqui Paulo ajuda-nos no capítulo 4. Porque ele começa no versículo 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado. E versículo 14. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Paulo agradece esta oferta. Ele elogia a contribuição desta igreja em Filipos, porque era uma manifestação prática da cooperação na causa do Evangelho, como ele falou em capítulo 1, versículo 5. Ou seja, é bom contribuir e ajudar a obra do Senhor. Mas o que é interessante é compreender como era esta igreja em Filipos. Não era uma igreja grande, estabelecida, com grande arrecadação financeira. Era uma igreja jovem, pequena, isolada, que confiava no Senhor. Fazia parte das igrejas plantadas pelo Paulo na sua segunda viagem missionária. E quando ele partiu de Macedônia para Atenas e Coríntios, a igreja em Filipos era a única igreja que contribuiu. Isso que ele disse em versículo 15, versículo 16. E esta contribuição não era fácil para aquela igreja. Vemos isso numa outra carta que ele escreveu para Coríntios. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas de Macedônia. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transportaram em riqueza de generosidade. E isso em dor à prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência ao privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Voltando para Filipenses.
Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo explica-nos que isso aconteceu não só uma vez, mas duas. Não é uma boa tradução desta frase, porque isso dá a ideia que a igreja contribui apenas duas vezes. De fato, significa diversas vezes, vez após vez, quando tiver necessidade. Eles queriam ajudar a fazer avançar o Evangelho de Deus. Então, o princípio bíblico é isto. Desde o início, as igrejas contribuíram, apesar do tamanho, seja jovem, seja velha, seja grande, seja pequena, apesar da condição financeira dos irmãos. A comunidade de Pedros Vivos, como vocês sabem, é um ponto de pregação. É um projeto que começou, estamos no 5º ano, altos e baixos. Um projeto em parceria com uma igreja portuguesa, mas a igreja portuguesa não tem condições financeiras. Então, nesta altura, está a receber apoio financeiro da Irlanda, da igreja na Irlanda. O sustento dos obreiros, a nossa família, ajuda os obreiros nacionais, Pedro e Amada. Mas desde o início, nós planeamos que este apoio financeiro que estamos a receber da Irlanda iria diminuir à medida em que essa igreja crescia, para não criar dependência de nós na Irlanda. E Deus tem sido muito bom. Como vocês sabem, não temos membros ainda, mas estamos a planear tomar este passo ao final de outubro, depois de alguma preparação. Mas graças a Deus, as pessoas que estão a frequentar aqui estão a contribuir com as despesas, renda, outras coisas, na medida que já podemos diminuir o que recebemos da Irlanda, para que a igreja aqui possa fazer a sua contribuição. Mas só para esclarecer, não é para que a igreja, a comunidade de Pedros Vivos, fique rica. Não é para que nós, como os obreiros, possam ganhar muito. Não é nada disso. É para que a comunidade de Pedros Vivos possa cumprir a sua responsabilidade para fazer avançar o Evangelho aqui. E também para apoiar, ajudar as necessidades dos irmãos que fazem parte desta família. É interessante como Paulo descreve a contribuição que ele descreve aqui em Coríntios. É devido à graça de Deus. Um favor imerecido que Deus deu para a igreja em Filipos era ajudar, contribuir no avanço do Evangelho em Macedônia. Mas como assim um favor imerecido? Um privilégio que Deus nos dá. Às vezes podemos ter um mal entendimento sobre a questão de ofertas, dízimos. É uma taxa de inscrição na igreja. É uma propina que se paga para ser membro. É uma mensalidade. Não é isso. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 17 e 18, Paulo explica como a realidade de ofertar é bom para os irmãos. Encontramos uma frase curiosa, versículo 17. Não que eu procure doações. Paulo não procura doações. Ele aplica a realidade de 4:6. Ele faz conhecidos seus pedidos em oração e súplica. E Deus respondeu. Procuro o fruto que amplia o vosso crédito. Paulo não está a dizer aqui, muito pelo contrário do que o Evangelho da Prosperidade diz. Paulo não está a dizer aqui, quem ofertar a Deus vai receber uma bênção material em troca, um crédito material. Não é isso que ele quer dizer. Ele está a dizer que o processo de se sacrificar para ajudar o meu irmão, para mostrar esta generosidade que é fruto da graça de Deus, é algo que vai enriquecer o doador. Porque assim o doador está a seguir o exemplo de Cristo. Sendo rico em glória, se esvaziou,
se sacrificou, serviu todos os outros para fazer avançar o Evangelho. Portanto, esta oportunidade para socorrer as necessidades de outros, uma oportunidade para mostrar uma atitude diferente em relação às coisas que nós temos, as necessidades que nós enfrentamos. Dá-nos uma oportunidade para experimentar, aprender e confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E quando nós agirmos desta forma, é só porque a graça de Deus está na nossa vida. E assim Deus está a aperfeiçoar a obra que Ele começou em nós. Estão a perceber como é um motivo para Deus fazer crescimento em nós? É por causa desta compreensão da oferta dos irmãos que Paulo podia descrever o que enviaram como aroma suave, sacrifício aceitável. Por quê? Porque é uma manifestação de um coração que confia em Deus e que dá alegria. Irmãos, nós vamos continuar a enfrentar desafios e necessidades. Queremos contribuir ainda mais para o avanço do Evangelho. Queremos socorrer as necessidades da nossa família aqui. E se calhar isso é uma coisa cultural. Não querer fazer conhecido as suas necessidades dentro da família de Deus. Mas como irmãos nós temos o privilégio, a alegria para ajudar as pessoas que têm necessidades entre nós. Não é para ir buscar qualquer coisa lá fora. É aqui. Atos 2 mostra-nos. Essa é a nossa família. Nós somos responsáveis por esta família. Mas se calhar é preciso fazer conhecido as necessidades para que possamos ajudar. Paulo convida-nos hoje a estarmos satisfeitos em todas as circunstâncias, seja ter muito, seja não ter o suficiente. E por meio dessas circunstâncias, aprender aquilo que ele aprendeu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Eu destaquei aqui, naquele, na glória em Cristo. Voltamos para esta questão. A nossa ligação com Cristo. Este relacionamento com Cristo é a coisa mais preciosa que nós temos. É onde nós devemos colocar o nosso foco, o nosso esforço. Se estamos com necessidades, vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com os irmãos na igreja para ver se eles podem ser uma resposta, porque é interessante que esta igreja em Filipos era a resposta às necessidades de Paulo. Ele fazia conhecido em oração e quando houve um momento oportuno, a oferta chegou. Está a ver como Deus é bom? Deus é soberano. Chegamos ao fim desta carta. Alegrai-vos no Senhor. Digo-vos mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. E faço também a oração de Paulo, nossa oração. Que nós podemos, que o nosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que possamos aprovar as coisas superiores, a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia em que Jesus irá voltar. Vamos orar.